E o tiro tá saindo aí pela culatra, viu? Olha, Eduardo Bolsonaro passou aí meses dizendo que está nos Estados Unidos para conseguir sanções contra o Brasil, ou seja, cometendo crime de lesa pátria. Eis que, essa semana, um deputado estadunidense perguntou aí ao secretário de Estado Marco Rubio, que estava no Congresso Nacional, se havia alguma possibilidade de sanções contra o Alexandre de Moraes e citou ali que, olha, ele está censurando jornalistas. Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. Esse tipo aí de jornalista, entre aspas. Ele está aí acabando com a liberdade de expressão no Brasil, ele pode até prender o ex-presidente Bolsonaro. E aí o Marco Rubio falou, estamos analisando isso, há possibilidade sim. Eduardo Bolsonaro foi e falou, vou colher os louros, finalmente. Eu já avisei aqui que isso mas muito provavelmente é Elon Musk fazendo ali, o Elon Musk odeia o Alexandre de Moraes e ele é do governo dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro não consegue se encontrar nem com deputados e senadores. Ele até mostrei vídeo aqui ele outro dia dizendo que quando ele vai lá nos Estados Unidos, quando ele está lá, um vídeo dele ao lado do Carlos, eles conseguem no máximo se encontrar com algum assessor. E uma vez um chefe de gabinete o recebeu. Aí você fala, pô, chefe de gabinete, né? Nem o deputado. Aí você fala, que coisa, né? Esse é o cara aí que está falando com o top do governo Trump? Acho difícil, hein? Pior, ele é amigo do Steve Bannon, e Steve Bannon é persona non grata, ou seja, ele é rejeitado pelo Trump e pelo Elon Musk. O Elon Musk, inclusive, xingou aí o Steve Bannon de um monte de coisa. O Steve Bannon xingou o Elon Musk, isso foi público. Fiz vídeo aqui na época. Pois bem, aí o Eduardo Bolsonaro começa a colher os louros e faz até ameaças. O advogado do Grupo Prerrogativas, o Cacai, foi à revista Fórum e falou que, olha, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, se é ele mesmo que está fazendo isso, é crime. Temos aí um brasileiro em outro país, em solo de outro país, que está conspirando contra o seu próprio país. Isso é crime. Tem que ter providência urgente contra o Eduardo Bolsonaro. Concordo, eu, Thiago. O Eduardo Bolsonaro, então, foi ao seu Twitter para falar para o Eduardo Cacai tomar cuidado, viu? Foi ameaçar o Cacai. Vou te mostrar aqui o tweet dele. Aliás, ele tá aí nas últimas horas, ele não para de publicar aí trechos de entrevistas do Cacai ou de outros aí, falando aí, ó, sobre ele. Cacai, cuidado com os seus diálogos cabulosos com os tiranos de ocasião. Pode acabar se enrolando. Mas, peraí. Ele fala diálogos cabulosos, aí em referência a uma fake news ali que o bolsonarismo criou e que a imprensa na época, a ordem é bater no PT sempre, de que o PT e o PCC tinham conversas cabulosas e coisas assim. Uma fake news aí da imprensa com o bolsonarismo. Sempre você vê a fake news sai da imprensa e vai para o bolsonarismo, ou sai do bolsonarismo, a imprensa refina a fake news para um paladar mais aguçado, que é o paladar da imprensa, e aí o bolsonarismo aumenta mais ainda. É sempre assim. Então, estão sempre juntos nas fakes. Aí, eles começam aí ele começa aí a falar que, olha, cuidado, vamos pegar vocês, fala aí pro Cacai, ó, democracia para eles é o cara que entra de short no STF e diz que meu pai estará preso até setembro. O Cacai uma vez entrou de short no STF. Tá. Aí, ele também passou o dia aí, ó, outra fake news, essa é da Veja, compartilhou isso aqui, o Eduardo Bolsonaro, ó. Fake news da Veja. Lê aqui. PT desiste de usar urnas eletrônicas e terá eleição interna com voto impresso. O PT não desistiu de usar urna eletrônica. O PT tentou usar urna eletrônica até o fim. Só que o TSE falou que não vai emprestar. E aí o PT falou, pô, não dá, então vamos ter que fazer com voto impresso. Se a urna eletrônica não pode ser usada, voto impresso. Mas não desistiu, não. Foi até o fim. Só que a Veja sabe, pô, a gente faz um título assim que dá a entender que o PT não confia na urna eletrônica. E aí o que acontece? Isso é uma escada para o bolsonarismo fazer palanque. E aí o Eduardo Bolsonaro faz palanque nisso. Então, enquanto ele fala aí que o Alexandre é tirano e ditador, enquanto ele fala que ele está nos Estados Unidos para obter sanções contra o Brasil, contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes principalmente, ele ainda fala, olha, tá vendo? Nem o PT confia na urna eletrônica. Veja, vamos lembrar que a fake news do mês de maio saiu da boca de Daniela Lima, do Globo News. A segunda fake news do mês de maio, a segunda maior aí, saiu dos dedinhos de Andréa Sadi,
do Globo News, que era ali de que a Janja foi mal. Aí depois saiu matéria no próprio blog dela dizendo bolsonaristas se alegram com falas de Janja, falas que ela inventou ali, com crise da Janja, que é a Globo que inventou. Aí você vê como é que é a nossa imprensa, é tóxica. Nossa imprensa que, vamos lembrar, 3 brasileiros foram assassinados em Israel por Israel, um deles numa prisão, foi torturado até a morte. A imprensa brasileira, você talvez não saiba nem o rosto deles, né? Mas olha, 2 israelenses morreram nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Já faz aí 24 horas que só se fala nisso, é foto, quem era, nossa, iam se casar, tadinhos, tinham planos para o futuro, olha, tadinhos. Eles estavam só organizando um genocídio, tadinhos. Eram só membros da embaixada, ou seja, membros de confiança de um país que está cometendo um genocídio. Pô, coitados. E os brasileiros foram sequestrados e mortos, uma que morreu, explodiram ela e a família dela inteira. Não, aí, pô, esquece, não valem nada. É isso aí, a nossa imprensa. Pois bem, voltando aqui ao Eduardo Bolsonaro, sai aí matéria mostrando que o Alexandre de Moraes vai para cima agora. Inclusive, ministros do STF disseram aí para vários veículos diferentes, em off, eles não dão o nome ali quando falam, né? Que o Alexandre de Moraes, sempre que peitam ele dobra a aposta. Eu vou te dar exemplo. Quando o Bolsonaro peitou o Alexandre de Moraes em 2020, o que aconteceu em 2020? Estavam cometendo ali atos antidemocráticos, chegaram lá com fogos de artifício apontados para o STF, estavam pedindo intervenção militar, falaram que tinha um acampamento lá, acampamento do gado 300, assim que eu chamava. Que tinham 300 pessoas lá. Uma vez mostrei uma foto deles todos, saíram com tochas à noite na mão ali na Praça dos Três Poderes, em referência a Ku Klux Klan, que era aí um grupo do que depois a gente chamaria de nazistas. Lembrando, falava em ucranizar o Brasil. O que aconteceu na Ucrânia? A Ucrânia teve um golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos e aí entrou um governo nazista, um governo que financiou ali e apoiou que em 2015 a esquerda estava num prédio em Odessa, que é uma cidade na Ucrânia de sindicatos, fecharam o prédio, trancaram as pessoas lá dentro e tocaram fogo, carbonizaram, queimaram vivas mais de 50 pessoas ali de partidos de esquerda, da liderança de partidos de esquerda que estavam contra o governo nazista. E aí financiaram nazistas e fizeram ataques terroristas na região aí que hoje está em guerra, que é Donbass, Lugansk, Donetsk e outras, e assassinaram 14 mil pessoas em 7 anos. Nossa imprensa não falou absolutamente nada na época, mas foi um golpe de Estado nazista. Depois, o Zelensky, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi banir todos os partidos de esquerda e legalizar os partidos nazistas. Aí, que coisa, né? Mas não é nazismo não, tá? É só gosta, mas não são. Pois bem, e aí eles falavam em ucranizar o Brasil e tudo mais. E aí o Bolsonaro foi lá, o Alexandre foi lá, mandou prender todo mundo e fez busca e apreensão contra vários outros. Aí o Bolsonaro chegou, deu uma coletiva e falou: eu não vou mais deixar que isso aconteça. Acabou, porra! O Alexandre de Moraes foi lá, menos de 3 dias depois, e fez busca e apreensão e prendeu mais uma leva de bolsonaristas. Dobrou a aposta. Aí você vai me peitar? Eu dobro a aposta. Vamos pular aí 4 anos mais tarde. Em várias, aí o Alexandre dobrou a aposta e ganhou. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ligado a Donald Trump, que seria ali, estava liderando as pesquisas nos Estados Unidos, começa a peitar o judiciário brasileiro e começa a criar até uma conta no Twitter para expor os arquivos secretos do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque quando o STF manda banir a conta de alguém, ele manda um ofício para a empresa e diz: olha, esse é um inquérito secreto, vocês não podem vazar isso aqui, vocês tirem a conta dessa pessoa do ar, que está cometendo crime no Brasil. Eu dou um exemplo, tem o líder do Partido Comunista dos Estados Unidos, lá tem Partido Comunista também. Ele foi banido na Índia, do Twitter. O governo indiano mandou banir, o Elon Musk baniu. Fim. Você nunca viu o Elon Musk xingando o governo da Índia por causa disso? Nunca. O governo da Arábia Saudita, em média, pede aí o banimento de mais de 15 mil pessoas por ano. Você nunca viu o Elon Musk preocupado aí em banir 15 mil pessoas. O Alexandre de Moraes mandou banir alguns de extrema-direita. O Elon Musk falou: olha, não posso, criou uma conta para falar: olha aqui ó, o pedido dele para banir o Monark, olha o pedido dele para banir o Alan dos Santos, não vou mais. Ordem ilegal não se cumpre. Ah, não se cumpre. Então eu vou suspender o Twitter do Brasil. E suspendeu. Ele dobrou a aposta. E os bolsonaristas: não, ele é o homem mais rico do mundo. Olha, eu não dou 2 semanas para o Alexandre de Moraes se curvar o Elon Musk. É muito poder. O Elon Musk pode aí acabar com o Alexandre de Moraes. Aí ele dobrou a aposta de novo. Ele falou: quer saber? Vou banir o Twitter.